Oi, gente, eu sou a Isa da Impressão de Mãe, essa é a Marina, e a gente está num dia muito especial porque a gente tem duas convidadas hoje. É a Fernanda, ela é da escola Petit Kids, ela é proprietária da escola, pedagoga, educadora, e a gente está com a Beatriz, que é nutricionista. Então, o assunto hoje vai ser maravilhoso. Eu quero que vocês se apresentem, por favor, e vamos conversar. Eu sou a Fernanda King, sou diretora escolar, mãe, palestrante, escritora de livro e acúmulo de função. E uma apaixonada por educação infantil e primeira infância. Eu sou Beatriz, nutricionista materno-infantil e sou idealizadora e proprietária da Nutri-Escolar, que é uma empresa que atua especificamente com alimentação e gestão de cozinhas escolares. Vamos lá, que hoje o assunto vai ser bom, Tem hein, muita amiga? pergunta. Eu quero começar a pergunta falando um pouco da introdução ao açúcar nas crianças, né? Eu sei que a escola atende crianças desde a partir de que ano? 4 meses até os 6 anos de idade, educação infantil completa. Então, bem pequenininhos, né? E assim, hoje existe uma preocupação com como introduzir o açúcar a que idade. Realmente faz diferença introduzir quanto mais tarde? As pessoas falam com 2 anos, hoje já estão falando com 4 anos. Qual é o ideal e quais são os benefícios, Bia? Então, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde colocam que o açúcar é a partir de 2 anos. Isso não quer dizer que é o açúcar liberado, né? É um pouco de açúcar, para que essa criança consiga ali ter uma rotina normal. Só que existe um movimento das escolas públicas a nível Brasil, por exemplo, que estão oferecendo alimentos com açúcar somente a partir dos 3 anos. E cada vez mais surgem estudos falando sobre isso. Então, na Nutri-Escolar, por exemplo, eu já estou levando essa campanha para as escolas e eu acredito que vai ser algo que vai acontecer de fato, essa mudança da introdução de 2 para 3 anos. Mas hoje, sim, é a partir dos 2 anos, por alguns motivos, tá? Tá, e você vê lá na sua escola, você já pensa nisso também, tanto por isso que você tem uma assessoria, né, uma consultoria de uma nutricionista na sua escola. Sim. E tem esse cuidado com a alimentação lá, a alimentação é oferecida? Sim, a minha escola a gente oferece todas as refeições, as crianças não trazem nada de fora, independente da faixa etária. E eu, como mãe, percebi que não oferecer açúcar na época da minha filha hoje está com 12, a gente segurou até os 2 anos e eu percebi que isso fez muita diferença na relação dela com a comida. Eu, por exemplo, sou aquela pessoa viciadíssima, eu sinto falta de comer um doce na sobremesa, sabe? Aquela vontade de um docinho. E eu percebo que minha filha é muito mais tranquila. Ela não precisa do açúcar, porque o açúcar ele é viciante como droga, né? Então ele causa ali no cérebro reações, né, que levam a gente àquela euforia, né, de comer um chocolate, um TPM. Então eu percebi isso com a minha filha, aplico lá na escola e eu acho que faz muito sentido a gente trazer até os 3 anos, porque a gente finaliza toda a primeiríssima infância, que neurologicamente falando a gente constrói muita coisa de 0 a 3 anos. De 0 a 7, obviamente, mas de 0 a 3 é a chave de muita coisa que a gente vai levar para toda a nossa vida. Então, se a gente não construir esse vício no doce, de 0 a 3, eu acho que é muito difícil que a pessoa, para o resto da vida, ela tenha essa necessidade que eu, por exemplo, que fui ali, né, mamadeira com açúcar, minha mãe fervia ali, farinha láctea, engrossantes, né, porque a criança tinha que ser gordinha. Eram outros hábitos. Eu acho que, graças a Deus, a gente vai evoluindo a espécie. Hoje a gente já tem outras informações, outros né? acessos à informação, Ainda bem. Pelo menos assim, eu acho que assim, são duas coisas, a escola e a casa, né? Pelo menos na escola, ali tá coberto com essa informação e com esse acesso, mas assim, em casa a gente já vê que assim, a relação com os avós, por exemplo, eles ficam enlouquecidos pra dar o doce pra criança, não é? Sim. Ninguém sente falta daquilo que nunca teve. É. E aí o avô, a avó fica, ele tá querendo Tadinho. um refrigerantezinho, tá aguadinho, É né? como se fosse eles dão açúcar como se fosse amor, né? A minha mãe é sinônimo da minha mãe de comida, de amor, de amor e afeto é a comida. Mas isso é cultural, comum, né, é gente? cultural. A gente faz várias reuniões com pai e mãe que eles levam isso pra gente. Minha dificuldade é porque minha filha fica com a minha mãe. E eu não consigo segurar a alimentação dela lá, porque na minha casa eu consigo oferecer uma alimentação saudável, né? Tem muito esses... Sim, às vezes esses pais separados relatos. acontece também. Do que fica menos com a criança, na maioria das vezes o pai,
nesse final de semana que ele passa, ele quer, acho que suprir, não sei, e dá muita besteira para essa criança comer. Então a gente escuta muitos casos assim. Eles ficam mais permissivos, né? Querendo dizer, olha como eu sou mais legal, né? Exatamente. Bia, me conta uma coisa. O que não pode faltar no lanche de uma criança de 1 a 6? De jeito nenhum, não pode faltar. Eu acho que para facilitar a organização são sempre 3 grupos, né? O carboidrato, preferencialmente os integrais, uma fonte de proteína e fibras, tá? Quando a gente fala de fibras, então são frutas, ou um tomatinho, cenoura baby, pepino, vagem, para umas mães que já seguem essa linha mais natureba mesmo, que tem bastante. A fonte de proteína pode ser um iogurte, pode ser um queijinho, ovo, né? Tem várias opções bacanas aí. E lanchinhos, né? Como fonte de carboidrato, como eu falei para vocês. Preferencialmente os integrais. Se der, fazer coisas em casa, mas também tem várias opções industrializadas que a gente encontra no mercado, que são bacanas, saudáveis, e fazem aí uma rotina prática para as famílias. Ou seja, temos, né? Porque assim, Sim. a gente sabe a dificuldade que é equilibrar tudo isso que a gente faz, né? E aí ainda pensar em fazer alguma coisa para aquela lancheira todo dia não é fácil. Sair né? da monotonia. E a gente lembrar de ler rótulo, né? Porque tem muita coisa pronta que tem cara de saudável, mas é zero Não é. saudável, né? E hoje na rotulagem tem essa novidade, né? Ele vem ali bem grande, especificado que tem gordura adicionada, né? Que tem muito açúcar, então isso já ajuda bastante. Mas ler os ingredientes, quanto, por exemplo, gordura hidrogenada, conservantes, corantes, quanto mais ingredientes tem, sinal que é um produto ultraprocessado. Esse negócio então- do alimento rico em açúcar e gordura agora grandão, É, né? Tá parecendo já bate até o olho e propaganda de fala, cigarro, "Ah, né? Você fica meio culpado, Aquele você olha alimento. aquele alimento você fala, eu só queria comer um doce. É só um biscoito de polvilho. Gente, não, o chocotone já virou um crime, né? Você tem vontade de chorar olhando aquela embalagem pra comer isso. Mas esse exemplo que eu dei agora, por exemplo, do biscoito de polvilho, é um alimento bacana para uma lancheira. Só que existem marcas específicas. Se você for no mercado hoje com esses novos avisos, você vai ver um monte de biscoito de polvilho ali, rico em gordura hidrogenada, rico em gordura saturada, que não são bacanas. Então tá? tem o biscoito de polvilho do bem e do mal. Tem. É igual a bisnaguinha, né? A bisnaguinha é verdade. Ou Qual que é qualquer a outro bisnaguinha tipo de boa? pão. A boa geralmente é aquela feita pelo mercado, Você né? compra E não artesanal, é. né? Não aquela que a validade Dura 3 meses. Mas tem uma agora de fermentação natural, É, industrializada. tem. Comprei. É boa essa. Ela é bacana Menos porque pior. eu gosto por ser de fermentação natural, isso. Mas ela tem açúcar na composição, ela tem outros ingredientes que são conservantes. Né? Mas claro que para uma rotina corrida, para você escolher um pão para ter em casa, você pode optar por essa opção. Né? Tem um integral, tem uma base de cenoura, de mandioquinha. É muito melhor do que uma bisnaguinha comum ali, repleta de farinha de trigo, de açúcar e tudo mais. Então você já está fazendo uma escolha diferente, né? Uma escolha melhor. Lá na minha escola a gente faz, né, cuscuz com ovo mexido. Olha, que legal. Queijinho com tomatinho no espetadinho. Só que assim, depois que minha filha saiu e cresceu, ela foi para uma escola que ela tinha que levar o lanche, assim. Aí a gente teve que fazer várias negociações e compras no supermercado juntas, até para ela começar a entender a diferença desses alimentos. E o dia que ela começou a levar dinheiro para comprar na cantina da escola, que é um outro desafio, ela também ter essa consciência e fazer escolhas. Não é neurose, tá? Eu acho que assim, tudo pode, desde que a quantidade não seja em exagero. A gente estava conversando em uma feira de festa, né? Então acho que a criança que cria uma consciência alimentar, vai na festa, come, né, um pouco a mais aquele dia. No dia a dia, vamos comer um pouco mais saudável. Eu acho que equilíbrio é tudo na vida. Seja na festa, numa viagem, num restaurante, né? É importante isso mesmo. Acho que a criança tem que aprender a comer. Entender, né? O que é uma alimentação saudável. Afinal de contas, comemos todo dia e várias vezes ao dia, né? Então tem que ser uma boa relação. Sim, com certeza. Eu tenho uma dúvida. Assim, toda casa, como toda escola, tem crianças com mais seletividade, né? E é difícil ali, você faz um cardápio para todo mundo, né? Claro que um dia aquela criança gosta mais desse ou do outro,
Mas a gente tem que lidar com essas crianças que têm uma seletividade maior. Como que vocês lidam na escola? E eu queria saber se há um lanche especial para essas crianças. Tem alguns casos mais extremos de crianças que têm questões de saúde, tá? Às vezes pode ser uma criança autista, que tem uma seletividade alimentar que é mais específica, ou alguma outra questão de saúde. Alergia. Então, alergia, etc. Então ela vai entrar na restrição alimentar. Para esse caso, vai ser oferecido algo adaptado para ela, tá? Tem escolas que curtem isso, de ter uma opção para uma criança que não come, tem escolas que não, que querem oferecer só o que tem no lanche, o que, ao meu ver, é o melhor. Porque uma criança seletiva, ela precisa ser tratada. E quanto mais você permitir que a criança seletiva escolha o que ela está comendo, mais difícil vai ser reverter esse quadro. Então ela precisa entender que é o momento de se alimentar, o que tem no dia para ela comer. Se ela não comer o lanchinho, que ela coma a fruta, que ela coma ali a fonte de proteína. Ninguém come tudo o tempo todo, né? Até porque os lanches da escola são ricos, né? Tem a São fruta, ricos, tem ali precisam contemplar todos os grupos necessários, como eu falei para vocês. Então não é todo dia que vai agradar todos. Só que é interessante que o cardápio também não seja modificado com muita frequência. Então a gente precisa repetir aquela preparação várias vezes. Para terem criança coragem ter- de Tem que experimentar. colocar no prato. O que eu percebo que as famílias fazem, que é um erro muito frequente. Eu, por exemplo, tenho uma filha que, com tudo isso que eu falei aqui, eu driblei um transtorno alimentar. Minha filha tinha um transtorno alimentar severíssimo e comia pequenos grupos ali, contados na mão, de alimentos, só que sempre todos saudáveis. Não é porque não comeu que eu vou dar batata frita. Então, não comeu o frango, o peixe, a gente vai tentando outras proteínas e não um hambúrguer industrializado. Sim. Então, tudo é a forma de você lidar. E lá na escola a gente percebe que tem crianças com autismo, aí é uma situação. E tem outras que é a questão ali de educação alimentar, é ter essa sensibilidade para perceber cada caso e só substituir em último caso. Então, às vezes, numa refeição não comeu bem, mas na outra, na próxima, vai estar com um pouco mais de fome, vai aceitar, porque o comportamento de grupo, olhar outros Influencia amigos bastante. e ter no prato. Aí a casa, às vezes, deixa de oferecer. Ele não come brócolis, já rotula a criança. E nunca mais põe brócolis naquele prato. E a gente percebe lá na escola pequenos milagres diários. Porque tem o brócolis no prato. E tá olhando o amigo do lado comer, tem um belo dia que vai lá. A professora dá uma insistida, insistir não é forçar. São coisas totalmente diferentes. Incentiva. Experimenta, prova. Aí tá olhando, comeu. E passa a comer. Uma vez eu li que você precisa oferecer para a criança o mesmo alimento de 12 a 15 vezes. É isso Faz mesmo. sentido? Faz sentido. E muitas vezes a criança vai gostar de um alimento em uma determinada consistência e em outra não. Mudar o preparo. Pode ser que eu goste de uma Formato. cenoura crua, mas eu não gosto da cenoura cozida. A minha Sim. filha é assim, ela gosta dela crua, com azeite e sal. Agora, se tiver cozida num arroz... O que é muito comum. E a Sofia, ao Então contrário, você vai ela gosta dela oferecendo... assada, tostadinha na air fryer. E você vai oferecendo em consistências diferentes para entender como que aquela criança aceita comer um determinado alimento. E isso não quer dizer que você vai desistir de oferecer de outra forma. Que acontece muito, né? Em casa eu vejo assim, tem muitas pessoas que falam, meu filho tá numa fase que só come macarrão. Mas é porque você só oferece o macarrão, Exato. você cansou de oferecer as outras, ele não, né? Porque é cansativo, é trabalhoso. Claro Às vezes que é. naquele momento da refeição que você chega em casa, quer jantar, quer colocar o pé pro alto, e aí a criança começa a causar, e tem criança que realmente começa até a gritar, joga prato. Então, assim, é todo um trabalho ali por trás de educação e reeducação alimentar, que a gente faz muito lá na escola em parceria, de chamar essa família para conversar. E esse foi um dos motivos que me fizeram abrir a escola. Porque minha filha já tinha esse transtorno, ela estudou até 2 anos e pouco em outro berçário, e que eu não tinha feedback algum. Eu cheia de dúvida, era uma mãe assim muito recente, e assim, eu não tinha ajuda, não tinha apoio. E aí eu sou daquelas, né? Não vou ficar reclamando, não. Vou pegar e vou fazer. Bem radical, né? E aí abri uma escola e consegui não só ajudar minha filha, mas o filho de muita gente a comer melhor. Um dos pilares fundamentais lá da escola é a alimentação. Que legal, maravilhoso. Isso que ela falou é muito importante, porque não é falta de boa vontade dos pais. É uma rotina corrida, você chega em casa, você já tá cansado, tem que fazer várias outras coisas. Falta de conhecimento, Não porque tem. a pessoa trabalha em outra área. Outra área, e não tem uma variedade de alimentos como tem na escola. Então, hoje a alimentação escolar não é mais aquele momento só do vamos comer.
tem toda uma prática por trás, né? Então ali é uma forma educativa de se fazer. Os professores que acompanham têm formações para isso, do que fazer, do que não fazer. Como a Fê falou, é um ambiente propício, as crianças estão juntas. Então, ao mesmo tempo que quando uma criança fala, eu não gosto, a outra é contaminada, quando ela vê o amiguinho comendo um brócolis, por exemplo, isso também incentiva ela a provar. Não, e é maravilhoso essa escola se preocuparem, ter, né, uma pessoa que tá ali se preocupando com isso, porque eu vejo assim, também os alimentos são caros. Então você vai lá e compra uma caixinha de framboesa. Dei um exemplo aqui de uma caixinha de uma fruta cara. Sua filha não come. E aí você faz o quê? Na próxima vez você não compra, você fala, é muito caro, ela não come. Vou comprar só manga e não sei o quê, que é o que ela come. E na escola vai ter. Na escola vai ter a variedade. E além dessa variedade na alimentação, gente, nos lanches, no almoço, jantar, a gente faz muita atividade de culinária com as crianças. Isso é maravilhoso, porque cria uma conexão semanalmente, emocional com a com um comida. berçário, Que legal. ali explorando os 5 sentidos, para que eles não sejam crianças seletivas por textura, por cheiro, né? E com as crianças da educação infantil, receitas com alimentos importantes, apresentação de frutas para que eles se familiarizem. Então tem toda uma dinâmica para fazer com que eles aceitem essa alimentação saudável. Hoje mesmo a gente gravou e uma das crianças não queria colocar a mão na massa, literalmente, enquanto a massa ainda estava muito aguada, muito mole. E aí as outras todas colocando, se lambuzando, e ela, não quero, né? Já tem uma versão ali a textura. E aí, no final, a massa começou a ficar um pouco mais consistente. Eu falei, olha, coloca a mãozinha agora já tá mais durinha. Aí ela foi e colocou. Então, quer dizer, você vai quebrando certos paradigmas e aos poucos essa criança vai se abrindo pra... agora prova com o dedinho, passa só a língua, só cheira. Então, você não quer comer? Sente o cheiro. A gente vai de passinho em passinho. Que legal. E como eu disse, eu já vi muito milagre acontecer. Que legal. Ô, Bia, agora me fala uma coisa. Eu quero que você dê algumas dicas pra gente colocar alimentos gostosos, criativos na lancheira, que não é o caso da sua escola, né? Porque lá vocês oferecem. Lá a gente oferece lanchinho. No caso da escola da minha filha, eu que preciso ter a criatividade todos os dias, que chega no final do ano já está zerada. Então, dá uma dica prática, assim, rápida pra gente. Tá, eu acho que um sanduichinho ali com pão de forma integral, de fermentação natural, à base de algum legume. Tem lojas que vendem pães naturais, né, que não tem conservantes, é o melhor dos mundos. Mas se não puder, no mercado, optem por esses integrais. Ou o próprio pão francês, que faz parte da alimentação do brasileiro, e oferecer às vezes, recheado ali com queijinho, com tomate, com uma pastinha caseira, talvez com franguinho e um creme de Minas. Tapioca, que é muito fácil de fazer. Crepioca, com muitos recheios, à base de legumes. Bolinhos também caseiros, por que não? Biscoito de arroz, que é um item industrializado, que é saudável. Tem um integral também. E aí pode levar com um pouquinho de geleia de fruta sem açúcar. Uma pasta de amendoim, que é legal. Legal, nunca mandei. Pasta de amendoim Torradinha, é bem legal. E tem pastas de amendoim boas, né? É verdade, eu nunca mandei. É bem bacana, as crianças costumam gostar. Torradinhas integrais, como a Fê falou. Bananada sem açúcar, pode? Pode, mas não sempre. Eu acho que assim, o doce faz parte, né? Mas a gente tem que pensar na formação do paladar. Mesmo que seja sem açúcar, eu gosto assim de colocar uma vez por semana uma opção de doce. Tá? Pra gente não treinar um paladar que, putz, eu preciso comer um doce, né? Sim. O açúcar é viciante, etc. Mas esse paladar também existe. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A Pietra agora já tá mais adolescente, a minha filha, né? Já tá com 12. Ela já tá pedindo, tipo essas barrinhas de proteína. Nossa, que são que legal. zero saudáveis. Mas porque são começa a saudáveis. vir Mas tem umas que informação são na bem de alimentação. galera maromba, assim, sabe? Tem. O que a gente proteína. diz sobre isso aí? Já para uma criança, que é o caso dela, que é mais velha e já tá começando a olhar para essa coisa de academia, porque assim, a gente controla a quantidade de tela, mas sempre tem acesso à tela e à informação, né? Sim. Vai ter a influência aí, ponto. A gente tem que saber como lidar com esse mundo. Então, obviamente que ela já deve ter visto em algum vídeo. E aí saímos para comprar nessas lojas aí de fitness. A gente foi lá, né? E escolhemos algumas coisas. Tem alguma dica para isso? Incentivar, em primeiro lugar, eu acho que é uma pegada legal de esporte, de alimentação saudável, mas ensinar a escolher, né? Ler ali os ingredientes. Também não naquela é porque vibe é uma da lista de barrinha de ingredientes. cereal que é saudável.
Vamos ver aqui do que ela é feita, o que tem. Talvez falar um pouco sobre quantidade de proteína, carboidrato, já que ela entende mais. Eu ia te perguntar isso, porque, por exemplo, hoje a gente tem muito mais alimentos com proteína, com foco falando, tem 20 gramas de proteína, Até os 14 iogurtes, gramas. né? Iogurtes. E aí, por exemplo, lá em casa a gente consome. Mas e aí, a criança pode consumir? Pode. Ah, A criança interessante pode consumir. Até perguntam às vezes sobre o whey protein. Criança pode? Tal? Pode. Não é indicado, a criança não precisa disso. Né? A partir do momento que a criança tem uma alimentação equilibrada, ela tem a quantidade de carboidrato, de proteína, de gorduras essenciais, de vitaminas, enfim, do que ela precisa. Mas às vezes, se é sei lá, uma mãe, um pai que faz umas receitas à base de whey protein, posso dar um pedaço de um bolinho? Pode, não tem problema. Mas não precisa fazer parte, não é algo que a criança precisa para crescer diferente, a não ser que ela tenha uma condição de saúde. Acho que só o adoçante que a gente tem que evitar ao máximo. né? Adoçar sempre de forma natural, com frutas. O paladar da criança é diferente do nosso, eu acho que isso é importante. Diferente como, você tá dizendo? A gente está acostumado com o paladar doce, com bolo, por exemplo. Eles não. Um bolo feito na escola, por exemplo, adoçado de forma natural, ele não tem aquele doce que a gente está acostumada. Não. É um bolo um pouco mais sonso, Sim. mas ele é adequado para criança. E o certo é aquilo. A Não é gente para que fazer uma educou receita errado, cheia né? de açúcar, mesmo que você coloque açúcar, mas utilize menos. Não é aquele sabor doce. Uma calda de chocolate pode ser feita com chocolate 100% cacau, 70% cacau, e não com chocolate ao leite, lotado de açúcar. Então, sempre nas escolas a gente opta por esses ingredientes. Oferecer o que eles gostam, porém com receitas adaptadas. Legal. Não, eu ia perguntar aquele queijinho quadradinho, embrulhadinho 1 a 1. O Polenguinho. Proibido, né? Ele tem O Danoninho bastante também é terrível. Ele é, né? E é ultraprocessado. Ele é, né? Então, ele tem muita gordura, tem bastante conservante. Eu não falaria que é um alimento para você introduzir assim diariamente. Tem outros queijos que dá para você cortar em pedacinhos, que inclusive é uma opção bacana para lancheira. Corta em cubinhos o queijo, pode até temperar um pouquinho, fazer com tomatinho junto. E ali na lancheira ela come uma porção de queijo, que é legal. Esse embalado é prático, mas não para todos os dias. Sabe o que eu acho muito legal hoje em dia? Que é uma diferença muito grande, pelo menos na minha época, não sei vocês. Na minha época era muita moda e era chiquérrimo você levar industrializado. Eram os biscoitos ali embalados, cheios de soja. Lembra do suco suquinho de saquinho? Aquele que Nossa. você colocava o... Isso. E as crianças, no meu tempo, elas tinham vergonha de levar uma banana. É verdade. É verdade. Meu marido fala que ele levava pão com ovo. E ele morria de vergonha de abrir, porque inclusive sai, né, um pouco de cheiro. Uhum. E ele ia pro canto para lanchar. E eu vejo que a minha filha hoje, ela quer ser saudável. Ela sempre me pediu para levar as coisas saudáveis. Quantos E eu ela acho tem? 12. E eu acho que as amigas da escola também são nessa vibe aí de coisas mais saudáveis. Eu acho que é meio misturado e todos se respeitam. É. Cada um leva a Mas sua elas praia. reparam, né? Reparam. Reparam no lanche. Reparam, se conversam. É. Como eu falei, agora começam essas questões de É. adolescência da vaidade. E até um limite eu acho super, né? Cuidar do corpo eu acho super bacana. Aí não pode virar obsessão, né? Tudo que é demais, a gente tem que ter cuidado. Mas eu vejo hoje que as crianças, elas são super adeptas à fruta, a uma Acho que a gente alimentação está nesse mais momento, saudável. né? As próprias famílias estão mais antenadas nisso, mandam coisas mais caseiras, mais naturais mesmo. Mas a nossa geração nos vem muita dúvida porque a gente não teve isso. A gente comia o industrializado, né? Então, o lanche na minha escola eu comia ou era um enroladinho de presunto e queijo, Pizza. ou era batata frita. Cachorro quente com Fandango. salsicha. Salsicha, gente. Era, Eu só comia tinha fandango, isso, era né? assim, um com ketchup, um com mostarda e um com maionese. É. Aquela porra Fandangos. super Eu pegava natural, super Fanta. saudável. Pegava Fanta, jogava no Fandangos. Fanta tomava. no fandango, nossa. Fanta no Fandangos. Mas ainda tem isso, tá? Ainda tem. E são pais resistentes. Que por mais que você mostre ali, olha, os benefícios de optar por outras coisas, meio que Eu acho que é uma questão cultural e que muitas vezes esbarra em questões financeiras também. Financeiras porque a gente também. percebe que alimentação saudável, a gente está mais falando caro, aqui de fruta, É. é mais perecível, é mais caro.
uma pessoa que trabalha, de repente, muitas horas por dia, não vai querer chegar em casa, uma mãe solo, fazer essa... E oferece o que tem. Tem até a o que dor de dá. cabeça também, né? O filho gosta, enfim. Mas aí, aos poucos, a escola vai colocando regras, né? Porque hoje em dia, vamos supor que o Petit Kids abra a lancheira. Como que a gente vai deixar entrar qualquer coisa na escola se a gente tem todo um cuidado com o cardápio? Pois é. E entra, Não, e né? a gente sabe quem Tem é que ter alérgico, quem regra, não é. Se tem eles que ter começam regra. a um Que é querer pegar o proibido, lanche é. do outro... Dicas do que Isso não dá. acontece. Você sabe, Igual, por exemplo, é o aniversário na escola, que os pais, na escola da minha filha, tem né, pode cantar o parabéns e levar um bolo. Então, assim, eu lembro da escola, quando ela era menorzinha, então tinham regras, não pode ter açúcar, era bolo sem açúcar. Isso mesmo, então, tem assim, que ter, senão vira... lá na então, escola a gente faz a festa toda justamente, Eles porque a gente fazem sabe o dentro que da vai ser servido. escola. Só que não é toda escola que é assim. Você pega no segundo ano, cada um leva a sua lancheira. Às vezes acontece de eu abrir a lancheira dela e ver um biscoitinho recheado. de outra Que era pessoa. Porque Pulou lá dentro! Eu não sei como seu esse mãe, eu biscoito. sei. Então é isso, tem que ter a regrinha do que não é permitido, e digo mais, as escolas públicas estão atuando com isso também, que Que não bom. entra na escola. Tem uma pergunta aqui, né, uma pergunta extra, e a gente, ainda nesse link da lancheira, no link do almoço, por exemplo, acontece de ter o passeio escolar. Esses dias nenhuma mãe sabia o que mandar, porque tinha que mandar um lanche que substituiria um almoço, que eu já achei mais puxado, porque não é um lanchinho. Brunch. Responsabilidade. Todo mundo mandou numa térmicazinha um macarrão na manteiga. Achei tão pobre, eu também mandei. Mas assim, pobre no sentido de assim, faltou proteína ali, mas ninguém pensou no que poderia mandar que não fosse estragar um dia assim de 35 graus, zoológico, não tinha Fonte nada de na proteína. Bolonhesa. Então, minha filha não come bolonhesa, e aí? Entendi. Franguinho, né? No macarrão. Mas é difícil, né? Porque é uma térmica que não aguenta muitas horas, eles Uhum. iriam ficar o dia inteiro fora, Sim. num 35 graus. Ai, que difícil. Aí você vai pro grupo do feijão, né? Que pode ser o quê? Ervilha, vagem temperada, uma saladinha de lentilha ou de grão de bico junto. Grão de bico assado, tipo chips, fica bem gostoso. Sim, são outras fontes importantes de proteína. Não necessariamente as carnes, né? Porque olha, eu vou te falar, a sala inteira, 29 crianças, acho que todo mundo levou um macarrão na manteiga. Então, aí realmente falta coisa, Falta, né? né? E eles vão ficar com fome, iriam ficar com fome fome rápido. rápido, um O dia macarrão inteiro da de manteiga é passeio. energia e baixa. É. Precisa ali de uma fonte de proteína. Vê como a Às gente vezes- precisa de informação, né? De ideias, né? E aí, quando tem a Nutri na escola, eu acho que para uma ocasião como essa, poderiam soltar um aviso com Sugestão. algumas dicas. Eu também acho. Né? Do que vai suportar o calor, o tipo de lancheira, o tipo de térmica, o que mandar, o que não mandar, se optar por um lanche, se optar por uma refeição. Enfim, acho que Concordo. algumas dicas, né? Bom, na época de volta às aulas agora, né? Significa volta às viroses, né? Infelizmente. A gente fica feliz que voltou às aulas, deve ficar triste porque né, as doenças vão voltar. Tem algum alimento que aumenta a imunidade? Que aumente não, que fortaleça, né? Que ajude a fortalecer a imunidade. São as frutas, legumes e verduras. Então, por exemplo, para criança que aceita bem, que come bem frutas, uma variedade maior que vocês puderem, cada cor tem benefícios diferentes, enfim. Ai, meu filho não come fruta, não sei o que eu faço. De vez em quando é bacana você oferecer um suco turbinado com algumas mesclas aí de frutas, né? Pode colocar uma linhaça junto, que ajuda a potencializar o benefício, né? Legumes também numa variedade maior, saladinhas. Então, sempre por esse caminho. E principalmente assim, se a criança não come a base que ela precisa, a quantidade que ela precisa, não adianta você achar que você vai oferecer um Vai ser suco, mágico, um né? super suco ou uma variedade de frutas que ela vai ficar bem. Então, antes de tudo, precisa lhe garantir que ela está se alimentando da maneira correta diariamente. E aí uma criança que come mal é legal fazer um exame de sangue Legal, para ver se precisa de fazer, suplementação com nesse caso. certeza, acompanhamento com a pediatra, se algum ali nutriente, alguma coisa importante estiver realmente abaixo, muitas vezes precisa de uma suplementação.
O quê? Ferro? Aqui em São Paulo, vitamina D, que não pega sol. Selênio, ferro. A selênio, eu soube que o sol de São Zinco. Paulo, ele é pobre em selênio, né? Isso Muitas quando eu tava vezes, grávida, eu acho que eu é. falava. Nossa, gente, o que é selênio? O que ele É um faz? tipo de nutriente importantíssimo, por exemplo, para o funcionamento cerebral, Nossa. entendeu? Então, a gente fica muito preso na vitamina C e na vitamina D, É. quando na verdade tem um conjunto de fatores que precisam estar equilibrados. Uau. E assim, e qual é o que acontece com essa criança que se alimenta tão mal? Só para assim, para as mães que estão ouvindo entenderem a gravidade do assunto. Primeiro de tudo, ela não vai ter um desenvolvimento adequado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em curva de crescimento, o importante é que ela esteja ali entre altura e peso, os dois adequados, né? É o primeiro fator. Segundo, desenvolvimento cerebral, energia, né? Então tá tudo interligado. Uma criança que vai ter algumas dificuldades. Não vai ter o aprendizado. Não vai ter o aprendizado adequado que ela de todas as precisa. habilidades. E pode ser que ela desenvolva algumas doenças por conta disso. Quando buscar ajuda? Coitados dos pais, né? Ficam angustiados. Quando buscar Na verdade, ajuda? eles sempre precisam estar em acompanhamento com o pediatra, Aham. né? O pediatra acompanha ali o crescimento das crianças, viu que o filho, a filha está apresentando alguns sintomas de muita sonolência ou de dificuldade de dormir, tem ficado muito doente, está com muita seletividade alimentar, isso pode ser indicativo de deficiência nutricional. Às vezes você acha que uma criança é super seletiva, ai meu filho tal, e ela tá com deficiência de zinco. Nossa. Então tá tudo interligado. É importante manter esse acompanhamento com o pediatra e qualquer sinal, o próprio pediatra vai saber ali solicitar um exame e ver como que tá a saúde geral dessa criança. Tá? E agora, gente, eu queria a opinião de vocês sobre, agora não é a introdução, mas a restrição ao açúcar. A gente falar aí de uma criança maiorzinha, né, de 7, 8 anos, vamos pensar nas nossas filhas, que tem aí festas semanalmente, e aí ali aquele consumo de açúcar, às vezes a lembrancinha é um monte de açúcar, e chega no fim de semana, vai ao shopping, tem ali os olhos, né, até tem muita referência ali do açúcar na vida o tempo todo. Você é a favor de restrição, por exemplo, só pode tal dia? Ou não, pode todo dia? Ou a quantidade? O que vocês acham sobre isso? Eu sou a favor de não criar o hábito do doce como algo necessário na vida de uma pessoa. É normal. Desculpa, gente. Mas É isso. Que é difícil, né? Tipo, sobremesa esquece, né? Não tem por que ter Seu essa comedor de restrição. açúcar. Amassar o Paulo. Foi uma indireta pra você. Eu comecei essa semana. Se eu outra semana eu não como doce. Só final de semana eu tô aqui, eu já sextou. Vida normal, faz parte do nosso cotidiano. Então, assim, sabe que vai ter uma festa, sabe que vai ter a época do Natal, sabe que vão ter as férias, entendeu? São ocasiões que terão sobremesas e doces. Então, por que diariamente você precisa comer um chocolate, um bolo, etc? Diariamente a gente precisa de fruta, né? É uma sobremesa, é uma Tá triste, o fruta, cara é uma tá saladinha arrasado. de fruta, uma gelatina. É. Feita em casa, uma gelatina incolor feita com suco de uva integral, suco de maçã, que é fácil de fazer. Iogurte com fruta. Iogurte com fruta. Né? São Gelatina opções incolor é sem gostosas. açúcar? Não é Aquela diet, do ela é sem sachêzinho. açúcar. Ah, olha que legal. Super ok. Aí Aquela você pode que fazer é o sabor Então, que porque você eu comprei, quer. fiz Essa com Arthur, dica mas é eu muito comprei boa. Eu não as com entendi. sabores Não, coloridos. Não, peraí. Não aquela pronta colorida. É, foi a que eu fiz. Não, não, Aí é aquele incolor, saquinho essa incolor, aquele incolor. sachê. Legal. Que E você aí usa você- pra receitas. Você pode misturar com leite de coco, Olha. com suco de uva integral. com iogurte, É. com suco de uva, maçã ou laranja Nossa, é verdade. integral. Suco de uva integral. 100% garrafa. suco, sem adição de açúcar e conservantes, porque senão você tá Uau. trocando. Mega dica, adorei. Gente, eu também amei. Maravilhoso. Que eu fiz com o Verdade. Arthur de gelatina, aí ele nem quis comer muito, achei ótimo, que ele gostou mais de fazer, porque é isso, é super açúcar. Então, no fim, gelatina não é bom. Não é. A Essa- gelatina, aquela. Aquela do proibida. pozinho colorinho. Ela é cheia de conservante, aromatizante, açúcar. Mesmo que você Tá. compre a diet sem açúcar, ela tem um monte de outras Coisas coisas ruins. que não são bacanas. Mas se você optar pela gelatina incolor ou os veganos pelo agar-agar e misturar com essas possibilidades que a gente falou, fica bem legal. Que legal. Fazer uma bananinha na frigideira com um pouquinho de canela é uma delícia. É, Então, criar hábitos diários
que não sejam nocivos. Por quê? Porque quando você tá numa ocasião que você sabe que vai ter um doce, você vai comer. Sim. Mas você também não vai comer muito. Você vai achar doce aquilo, não é? Você vai perceber que você fala, nossa, não precisa. Quanto mais você come, mais você quer comer. E assim, para uma criança chegar ali nos 6, 7 anos com esse hábito de não atacar os doces, lá atrás a introdução do açúcar precisa ser feita com muita cautela. Então hoje as pessoas falam, ai que besteira, não pode açúcar antes de 2 anos, nada a ver. Gente, um bebê com menos de 2 anos não tem um trato gastrointestinal maduro para digerir algumas substâncias. Pode causar doenças, Inclusive vômitos, cárie precoce. Porque, assim, cárie. a gente escova os dentes dessas crianças, mas, gente, ainda não é aquela escovação. É, a boca do bebê. dá. Então, não precisa do açúcar e ele é prejudicial até para a arcada dentária, porque mesmo sendo dente de leite, tem que isso. cuidar. E qualquer tipo de açúcar, tá? Não tô falando só do açúcar refinado. Até Ah, é o mascavo. açúcar orgânico de coco, demerara, mascavo. Açúcar é açúcar. Tá. Então, muito cuidado com isso. E além dessa questão da formação, da maturação do trato gastrointestinal, tem a questão do vício, que é real. Então, você já está acostumando aquele bebê a ter essa substância no corpo e você está induzindo que a longo prazo ele se torne uma criança, um adulto com sobrepeso ou com obesidade. Eu tenho uma pergunta pessoal nesse assunto do açúcar. Eu criei uma regra na minha casa que o doce, a gente não come doce de segunda a quinta, a gente come na sexta, sábado e domingo. Só que eu tô muito preocupada que eu acho que ela tem tido alguns episódios de obsessão com doce. Porque tudo que você proíbe gera compulsão. Como que a gente entra nesse equilíbrio? Adaptando receita. Se vocês sentem que, poxa, a gente quer ter uma opção doce mais uma vez durante a semana, então vocês precisam aprender a fazer receitas adaptadas e que fiquem gostosas. E todo mundo fazer junto em casa. Pra ela tirar essa obsessão. Ai, Tirar só essa domingo, obsessão. Aí vai lá e chega e come um monte. Isso, e saber a longo prazo o que ela vai comer quando ela tiver essa questão. Porque muitas vezes ela vai crescer e vai estar sozinha. Ela vai ter autonomia para ir em um lugar e comprar um doce. Então, é o que você está ensinando ela como um hábito. Então, ou vai fazer alguma coisa com uma receita adaptada, ou vocês vão aumentar o consumo de frutas em casa. Ah, eu não gosto que minha fruta tá bom, então vamos testar uma salada de frutas. É tão gostoso. Um iogurte com fruta, uma gelatina diferente. Introduzir coisas, assim, algumas alternativas que não sejam tão nocivas. Porque às vezes você fala, ai, de segunda a quinta não tem doce, mas sexta, sábado, domingo é sorvete, bolo, bombom. Acabou. Como que ela vai ficar os dias Vai seguidos chegar sem doce? segunda, vai sentir muita falta. As pessoas precisam de 10 dias sem nada de açúcar para começar a saída do desespero de precisar comer alguma coisa com açúcar. Sim. Então, mesmo nesses dias, talvez optar por coisas que não tenham aí muito... E tudo na vida muito é hábito. açúcar. Eu era aquela pessoa que eu tomava cafezinho com açúcar e mais tirei. uma bolachinha. Tomo puro. Exatamente. Pra tirar esse açúcar foi difícil. Aí tô há anos tomando Eu café também. puro. Eu tomo Outro puro, dia eu eu fui amo. pegar de uma garrafa de procedência duvidosa, saiu aquele café já Ai, com adoçado. açúcar horrível. Você Nossa, começa a sentir, Não né? consegui tomar. Você começa a sentir. Falei, Se fosse venci na antes, ela ia amar. vida. Venci na vida. Não consegui tomar o café porque já estava Parece doce, um mel. gelado. Gruda, É. né? Então é hábito, é construção, é colocar aquilo ali na cabeça. E o mel? Você acabou, parece mel. E o mel? Então, o mel a partir de 2 anos, né? Falam 1, mas tem uma segurança maior aí Por causa da bactéria. Por causa da bactéria, a partir de 2 anos. Ele substitui o açúcar. Então, muitas vezes, assim, para você adoçar um suco que seja mais azedo mesmo, que precisa adoçar, gente, não precisa adoçar suco Não de precisa. melão, de De laranja. melancia. Limão De laranja. pote, né? Limão Ou pote. você faz o quê? Eu Você tô sem mistura a mais. fruta. Ah, boa. Um suco de limão, você pode fazer um pink lemonade, por exemplo. Você coloca ali ou morango junto, ou uma framboesa, melancia. Ou uma opção para adoçar açúcar é a uva passa. Você deixa ali hidratando na água, ela fica molinha, uva passa branca, não altera a cor. Baixa no liquidificador, coa, tá um suco Nossa, essa ideia é adoçado. boa, hein? Nas escolas a gente vai para esse caminho, tá?
Mas assim, Porque realmente o maracujá, às vezes, é um pouquinho mais azedo, É. limão. primeira opção, primeira alternativa, misturar fruta. Segundo, eu quero usar um pouco do mel. Só que o mel, ele deixa um sabor residual, né? Deixa. Mas é uma opção para adoçar, sim. Agave. Receita, açúcar. Sabe aquela calda de agave? É natural? É natural, mas tem bastante Frutose. frutose que vira o açúcar depois quando metaboliza ali no organismo, né? E aí cai naquela questão do viciar o paladar, né? Que a gente tá É. falando de tentar não viciar com coisas muito doces. Como nutri, gente, assim, eu não tenho uma conduta radical. Eu acho que a gente precisa aprender a se alimentar. Não adianta falar, eu não como nada com açúcar nunca. Bom, eu posso ser uma adulta que eu tomei essa decisão na minha vida. Com conhecimento, né, com os meus porquês. Agora, a partir do momento que você está formando um ser humano, Sim. como que você vai obrigar ele a se privar das coisas? Assim como uma família vegetariana ou vegana que impõe ali pro filho que ele não pode comer aquilo e passa uma informação, às vezes, meio violenta, agressiva. E eu vou te falar que é difícil, porque a gente já teve lá na escola situações da criança que a família optou pelo veganismo, e a gente tem o cardápio que a Bia faz, super A gente bacana, tem ali um com vegetariano. bolinhos, né, É. de soja, de Não tem feijão. como não ter É mais. bem gostoso, inclusive esses bolinhos são uma delícia. Só que a criança começaram a pedir o frango do amigo. E aí a gente fica numa baita situação. Ela quer experimentar. Porque aí você tem que conversar com essa família que isso está acontecendo. Aí já teve caso de família que liberou, então falou que pode deixar ela comer. Porque é uma situação para explicar esses porquês para uma criança. Sim, e bem ela difícil. escolher. Eu não tô julgando, acho que tem gente que não quer mesmo, que tem os seus motivos, ok. Mas eu acho importante a criança também poder tomar suas decisões e ter acesso. Assim como muitas pedem para provar a opção vegetariana. Sim. E muitas, surpreendentemente, falam pros pais: eu não quero comer tal coisa, não quero comer carne. Ai, porque isso, porque aquilo. Então, eu acho que tudo tem uma relação. Então, não é só o açúcar, é a forma que você se relaciona com a comida, né? Não, tudo bem, a gente não oferece açúcar até 2, 3 anos, agora a gente tá nessa mudança, mas depois vai acontecer na vida da criança. Então, como que você vai ensinar ela que ela pode comer, mas é um pouco e não é todo dia? E que para ela comer aquilo, ela tem que primeiro comer o almoço, o jantar, a frutinha, entendeu? Sim. Não dá pra... Hoje a gente vê os pais muito corridos e querendo agradar com uma culpa inconsciente. Ai, você não quer comer, tudo bem, então come aqui. Você quer esse bolo? Pode comer. Não é assim que funciona. Você tá fazendo mal pra criança. Você tá ensinando ela que ela pode escolher e ela não vai comer. Como que você vai... Permissividade, ela faz um mal E assim, terrível. Eu tenho estudado muito sobre isso, assim, bem É complicado. As terrível. consequências no futuro de você querer comprar a criança ou ser legalzão. É um negócio bem complicado. Dá mais trabalho falar não. Dá muito mais trabalho. Só que você no futuro vai ter crianças aí com questões psicológicas muito graves. Baixo desempenho escolar, insegurança. É bem complicado. A gente falou com uma psicóloga e eu perguntei qual que é o pior mal hoje dos pais. Ela falou permissividade. Eu ainda duvido ali, tô meio na dúvida do autoritarismo e da permissividade, que a gente vem de um autoritarismo extremo. E aí hoje a galera foi pro 880, vai para uma permissividade extrema. Eu ainda fico na dúvida qual é ali o que mais danifica, vamos dizer assim, esse cérebro que está em formação. Porque a gente não encontrou o meio termo, Isso, que seria o ideal. O que é o ideal também para alimentação, um meio termo. Sim. Né? É saber se alimentar sem ser por ansiedade, enfim. E também não dá pra ser hipócrita, né? Querer que a criança tenha a alimentação super certa e a gente Se você não dá um exemplo. O exemplo acaba sendo muito mais... O exemplo, essa coisa de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não existe. É porque a gente vem nessa luta de vários alimentos processados. A gente comia muito mal, né? Eu não sei, acho que assim, nossos pais comeram bem, aí a gente comeu mal, e aí agora a gente tá tentando que nossos filhos comam bem, mas a gente fica ali numa luta interna, né? E até nossos pais comeram bem porque não tinha industrializado, não existia. E aí veio aquele boom da década de 80 e 90, onde a gente foi entubado a comer essas coisas, e como eu falei, era até status, né? Você comeu o biscoitão lá da moda, né? O recheado. E aí hoje a gente tá tentando. A gente tá tentando voltar alguns passos aí, voltar a ser mais natural. E tem até agora essa galera que a gente falou, né? De
o quanto a gente está cansado para fazer essa lancheira, tentar achar uma coisa prática e saudável, porque tem umas mulheres, né, especialmente lá fora, fazendo o próprio chocolate, fazendo arte. Aí, gente, aí já é ficou demais. puxado, Tem o nome, né, dessas esposas aí. Eu fiquei, gente, Tem um tem um nome? nome. Depois a gente procura no Google. Crazy Wives. O Desperate Housewives. Já fizeram uma série sobre. Não, tem uma linha aí de uma galera natureba que é demais, né? Que faz tudo. E Né? daí vira uma loucura. Não, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. E aí, só pra gente fechar esse assunto, quanto mais os pais são permissivos e deixam a criança viciar um paladar com ultraprocessados e açúcar, como vocês acham que eles vão aceitar comer fruta, legume e verdura? Aí não tem escola que dê jeito, não. Tanto que Aí não faço milagre, não. Tem no jeito. fim de semana que as meninas podem comer o que querem, elas comem muito menos fruta. Muito mesmo. E durante a semana comem a fruta Elas comem, elas depois do adoram almoço, fruta. depois do jantar, o tempo todo. Porque tem a vontade de comer o doce, vai lá pra fruta. E A aí, gente isso tem um abre- marketing também, né? Uma coisa você fala, nossa, olha esse bolo. Outra coisa você fala, nossa, olha essa cenoura. Você também consegue... Não, mas você consegue introduzir uma coisa super... O meu negócio, minha negociação com o Arthur é assim, experimenta, filho. Papai não vai te dar uma coisa ruim pra você experimentar. Aí experimenta, tá vendo? Não é gostoso? Aí ele é gostoso. E aí vai. E hoje ele topa tudo. Tudo que eu falo, quer experimentar? Ele experimenta. Às vezes ele acha, não, tá, não sei o quê, mas comeu. Então também você tem que vender o peixe, né? Tem. E isso é muito importante. Tem uma fala que eu uso muito nas atividades com as crianças. Eu não gosto. Mas você já experimentou? Não. Então, o que você precisa fazer para saber se gosta ou não de alguma coisa? Experimentar. Fala um alimento que você gosta muito. Que fruta que você ama? Manga. E se você nunca tivesse experimentado a manga? Como que você ia saber que você ama comer manga? Então dá uma chance para esse daqui. E aí você vai quebrando ali. Vou comer junto com você. Comer junto é muito importante. Ganhar confiança e a coisa vai. Sim. Bom, a gente vai ser muito legal, porque agora a Beatriz ela vai primeiro fazer 2 receitas com a gente, né? E com a Fernanda. Natalinas. E também a gente vai ter aí dicas de lancheira, a gente vai montar algumas lancheiras como dica pras mães, né? E pros pais, que vai ser muito legal. Então, assim, a gente queria agradecer muito essa entrevista com vocês. Acho que foi muito legal. A gente ainda vai continuar nesse bate-papo aí nas receitas. E vamos lá? Bora!